Os desdobramentos do caso Liana e Felipe Café, depois de tantos anos. Esse caso que assustou o país, enfim, algo que machucou não só a família, mas também os brasileiros que souberam o que de fato aconteceu naquilo que era para ser um passeio romântico. O caso chocou o país quando Liana Frendenbach, de 16 anos, e o Felipe Café, de apenas 19 também, em busca de uma aventura, eles decidiram viajar para a zona rural da Grande São Paulo. Eles foram para um sítio localizado perto de Embu-Guaçu e esse lugar que já era conhecido pelo Felipe. Não sei se vocês se lembram dessa história. Só que aí, eles já tinham passado férias por lá, só que no decorrer da viagem algumas coisas aconteceram. Como vale a Liana... que eles foram escondidos dos pais, né? Então, aí que tá. Como era recente a relação deles, a moça tinha medo, né? A Liana tinha medo do pai não autorizar. Ela chegou a pedir, o pai não deixou e ela foi ela escondida. chegou a pedir? Chegou. Eu achei que ela tentou só esconder. Não, ela chegou a pedir, ele não deixou e aí ela decidiu escondido. E aí ela foi viajar falando que com um grupo de jovens da comunidade israelita, então. É isso, Glória? Isso mesmo. E aí ela falou que iria pro município de Ilhabela. Mentira. Já a Felipe, e aí, gente, obviamente que não é porque ela mentiu que justifica a tragédia de tudo que aconteceu, óbvio. né? Óbvio, porque eu vi na época muita gente julgando, falando, mentiu pra pai, Não, mentiu tem pra nada a mãe. ver. Não, calma, gente, vocês vão ver que o assunto é bem sério. O pai podia ter autorizado e ter acontecido a mesma coisa. Infelizmente. Já Felipe avisou sua mãe que iria acampar, mas não mencionou a companhia. E aí a mãe entendeu que na época ele iria com alguns amigos, até porque eles já tinham passado férias naquele lugar e etc. Mas depois de tudo isso acontecer, no dia 31 de outubro de 2003, sexta-feira, o casal Liana e Felipe Café começou sua jornada rumo ao município de Embu-Guaçu. Ao anoitecer, eles resolveram passar a noite no vão livre do MASP, na Avenida Paulista, um lugar muito conhecido, né? De modo que esperar até raiar o dia, ali por volta das 5 da manhã, eles foram até o terminal do Tietê. Às 9 horas da manhã chegaram em Embu-Guaçu, mas como o sítio que eles tinham em mente era um pouco mais afastado, diz a notícia da época que, inclusive, eles chegaram a pegar a apuração feita pela polícia, um ônibus rumo a Santa Rita, e ainda andaram por cerca de 4 quilômetros até acharem local propício para acampar, que era o plano deles, um acampamento de casal. Enquanto o casal estava caminhando pelo vilarejo, chamou a atenção da comunidade local, porque a Liana, além de tudo, era uma menina muito bonita, né? Claramente. Ela era modelo já, ela fazia uns trabalhos como modelo. Uma menina linda. E, naturalmente, dizem que as roupas que eles usavam eram roupas boas, assim. Sabe aquela coisa que você fala assim, nossa, são pessoas que destoam um pouco do... Não são pessoas locais, né? Vale ressaltar que a Liana, ela é filha de um dos advogados mais conhecidos do país. Então, ela tinha uma boa condição financeira, né? Dizem até classe média alta, média pra alta, né? Alta, ela tinha uma condição de vida boa. E aí, olha só o que relata, né, a notícia, o noticiário da época. Eles foram avistados pelo Roberto Aparecido Alves Cardoso, conhecido como Champinha, nome muito comum no noticiário para quem acompanhou o caso, e por Paulo César da Silva Marques, o vulgo Pernambuco, que seguiam para pescar no lago. Quando estavam devidamente alocados em sua barraca, foram surpreendidos por Champinha em Pernambuco. O casal realmente foi surpreendido e ocorre que não foi achado nenhum valor significativo em dinheiro, nem bens. E aí então eles decidiram sequestrar os jovens. Parece até história de filme ou de novela, mas infelizmente é vida real com um término trágico. Seguindo para casa do Antônio Caetano Silva, que serviria então de cativeiro. Sim, eles foram sequestrados. O lugar era extremamente insalubre, anti-higiênico. A dupla criminosa separou o casal durante o cárcere privado. E eles ficaram em cômodos não só diferentes, mas também... a Liana informou que ela informou que pertencia a uma família de classe média alta. Ela disse para os criminosos, olha, se vocês querem alguma coisa, né, querem dinheiro, eu sou de uma família boa. Por isso eles poderiam pedir uma grande quantia em dinheiro como resgate, desde que eles entregassem eles salvos. Ainda no primeiro dia de sequestro, no dia 1 de novembro de 2003, a gente está falando de um caso que aconteceu há mais de 20 anos. Esse ano completam 21 anos do caso Liana e Felipe Café. Pernambuco acabou violentando daquela pior maneira possível, abusando de Liana, enquanto seu namorado permanecia no outro quarto. Dado o estado de choque, o medo que sentia, a jovem não conseguiu reagir. No dia seguinte, os criminosos chegaram à conclusão de que não seria importante manter o Felipe no sequestro, razão pelo qual resolveram executar o garoto. Assim, saíram com os jovens rumo ao matagal do vilarejo. Pernambuco guiava Felipe, Champinha guiava Liana.
Em certo momento, Champinha parou a caminhada com Liana e Pernambuco continuou o trajeto com Felipe, até que eles perdessem eles de vista ali. Pernambuco, com a vítima de mãos atadas, ordenou que ele se ajoelhasse e disparou um tiro a queima-roupa em sua nuca. Ao ouvir o disparo, Liana perguntou a Champinha o que estava acontecendo, obtendo como resposta a mentira de que o Felipe havia sido liberado. Felipe Café morreu no dia 2 de novembro de 2003. Após a execução, Pernambuco fugiu para São Paulo. Eliana ficou ao poder ali de Champinha, que no mesmo dia da morte do seu namorado, ao anoitecer, ela foi novamente violentada. Deixa eu só fazer um adendo antes disso do Felipe morrer. Quando antes deles entrarem de novo na mata e tudo mais, a Liana foi violentada pelo Pernambuco e pelo Champinha também, tanto que nesse momento o Felipe saiu na mão com o Champinha. O Felipe chegou a ver, porque como eles estavam em espaços separados, eu não sabia desse detalhe que ele chegou. Ele chegou a ouvir, e aí ele saiu na mão com o Champinha. Isso são relatos do próprio Champinha, tá? Quando ele deu depoimento depois. Que eles discutiram, saíram na mão, e aí foi decidido que eles executariam o Felipe. E a Liana achou que ele estava vivo até o último momento, né? Na verdade, eu acho que ela nem ficou sabendo que ele morreu. Porque ela devia suspeitar, mas não tinha certeza. Exatamente. Diante a falta de notícias da filha, o pai de Liana, preocupado, ligou para várias de suas amigas, pressionando por informações. E aí, então, ele descobriu que Liana viajou com o namorado para Embu-Guaçu. Em razão disso, acreditou que o casal poderia ter se perdido na mata, acionou o comando de operações especiais para que encontrassem os desaparecidos. E aí, assim que, iniciaram as buscas, eles inclusive encontraram os pertences do casal. O celular da Liana também foi encontrado. No cativeiro chegou Antônio Caetano Silva, o dono do imóvel, acompanhado de um amigo. Champinha apresentou Liana como sua namorada e ainda ofereceu aos comparsas, de modo que Aguinaldo teria aceitado a oferta e também abusado sexualmente dela. É assustador a capacidade desses monstros. E só piora. Enquanto isso, as buscas para achar Liana e Felipe ficavam cada vez mais intensas, mobilizando toda a imprensa nacional. O assunto era muito comentado no rádio, na televisão, nos jornais. Por vezes, o pai da Liana fazia apelos nas mídias. E comoveu até pessoas que cederam helicóptero, folhetos, espalhavam cartazes. Hoje, muito também se fala que teve muito erro da polícia, porque foi dito que a polícia passou por diversas vezes ali onde era o cativeiro da Liana. E não identificaram que eles estavam lá. Não identificaram. O Felipe já estava morto, tá? Mas a Liana ainda estava ali. Então, passou por diversas vezes ali e não identificaram. E a Liana chegou uma hora que ela... Gente, isso foi tudo o Champinha que contou, tá? Pra você ver a frieza dele. Que ela pediu pra que ele matasse ela porque ela não aguentava mais ser violentada. Então, é isso, porque no dia 3 de novembro, o próprio irmão do Champinha foi avisar que estava tendo muita ronda da polícia. Ele apresentou a Liana pra como ele, namorada, falando que era namorada. No dia 5 de novembro, depois de tamanha repercussão do caso e temendo ser descoberto, o Champinha decidiu acabar com a vida da Liana. E disse que iria acompanhá-la até a rodoviária para que fosse libertá-la. No trajeto pelo Matagal, fizeram o mesmo que fizeram com o Felipe, né? Se utilizando de uma faca, uma peixeira, no caso não foi um tiro. Ele esfaqueou ela inteira. Ele deferiu vários golpes, que são imagens assustadoras. Pescoço, tórax, costas da vítima. O adolescente deixou o local quando teve certeza de que ela estava sem vida. E os corpos só foram encontrados no dia 10 de novembro de 2023. Demorou muito tempo. Muitos dias, muitas horas. Muito. O Pernambuco, no dia 14 de novembro, o Antônio Caetano, o Antônio Matias e o Aguinaldo, eles foram presos 4 dias depois dos corpos serem localizados. Champinha, por conta da idade, 16 anos, ele foi apreendido e encaminhado ao local destinado a jovens infratores. Na época era FEBEM. O Brasil se chocava com a brutalidade do crime e a forma branda que Champinha poderia ser punido, haja vista que nos termos do Estatuto da Criança, ele poderia ficar ali internado por 3 anos. Foi a partir de então que as discussões acerca da redução da maioridade penal se intensificaram e eu lembro que esse assunto tomou conta da mídia.
Então vamos fazer aqui um breve resumo para você que está acompanhando, e a gente agora vai fazer também um corte para repercutir nas redes sociais, porque é o desdobramento do caso Liana e Felipe Café. Vamos lá. Você se lembra do caso Liana e Felipe Café, que foram brutalmente assassinados? Ela, no caso, violentada por um menor de idade. A discussão da maioridade penal daquela época, uma vez que ele foi para a FEBEM, ele teria no máximo 3 anos de condenação, de internação, depois de praticar um crime tão bizarro. Ela é uma garota linda, uma modelo, belíssima. Ele um jovem que só queria acampar com a namorada, passar alguns dias em nome daquele amor que eles estavam vivendo. Ele com 19, ela com 16. Só que da pior maneira possível, né? O desespero da família com o sumiço dele. Primeiro, o Felipe foi brutalmente assassinado. Depois, a Liana. E o que aconteceu com esses criminosos? O que aconteceu com o Pernambuco? O que aconteceu com o Champinha? A gente conta aqui agora pra vocês. O desdobramento é o seguinte. Glória, você me ajuda com as informações. Em 2006, 3 dos envolvidos foram julgados pelo Tribunal do Júri. Antônio Matias foi condenado a 6 anos de reclusão e 1 ano e 9 meses e 15 dias de detenção pelos crimes de cárcere privado. As imagens desse caso são assustadoras porque, na verdade, o Felipe foi assassinado com um tiro, mas a Liana com ataques com faca mesmo, né? Golpes de faca, diversos. Tórax, pescoço, enfim, é assustador. Pelo Champinha, na época menor de idade. Agnaldo Pires foi condenado a 47 anos e 3 meses de reclusão pela violência sexual, estupro da Liana. Todos eles abusaram da Liana, tá? Todos. É impressionante como a gente tá falando de monstros. Sim. Monstros. Antônio Caetano foi condenado a 124 anos de reclusão pelos vários atos de violência contra a Liana. E em novembro de 2007, o Pernambuco ele foi levado a júri e condenado a 110 anos e 18 dias de reclusão. Uma perpétua, né? Tem que morrer na cadeia. Né? Morrer na cadeia e sumir do mapa. O Champinha, por se tratar de inimputável pela menoridade da época, né? Na época ele era menor de idade, ele foi direcionado para a vara da infância e juventude. Foi aplicada a medida socioeducativa de 3 anos, tempo máximo. Após o cumprimento da medida, não havendo possibilidade de impor outra medida punitiva, ao Champinha, que foi inclusive quem violentou nos primeiros momentos a Liana e depois... Foi o cabeça ali. Ele era o cabeça, ele é o mentor, né? Ele foi o mentor. Os outros chegaram depois ali. Isso em Bugaçu, viu, gente? Interior de São Paulo, para quem não se recorda das informações. O pedido foi aceito justamente para que ele fosse punido pelo fato criminoso. O Ministério Público achou que ele não deveria sair pela esfera de vigilância do Estado. E aí foi quando eles tiveram uma intervenção, né? Que ele não poderia voltar ao convívio social, óbvio. Alguém que aos 16 anos é capaz de fazer essas atrocidades, né? Hoje, aos 37 anos, a gente tá falando de 20 anos, quase 21 anos depois, porque esse fato aconteceu em novembro de 2003. Isso. Vale ressaltar só que na época, quando ele ainda também era menor de idade, ele tinha 16 anos, ele passou por diversos testes psicológicos com psiquiatras. Sim. E ele foi diagnosticado como, psicopata nível máximo. Normal da cabeça ele não é, mas eu também acho que ele realmente tem que manter... Nível máximo. Ele tá na Fundação Experimental de Saúde, né? Não é mais uma medida socioeducativa, ou operação, ou alguma coisa de condenação, não é bem isso, mas eles interditaram, né? É uma interdição civil, porque ele não é apto a viver na sociedade. Ele não pode ser reentregado à sociedade. Ele é um risco, né, Glória? Um risco. Ele pode sair e matar qualquer pessoa que ele vê pela frente. Mas me preocupa porque não sabe se ele pode ser solto a qualquer momento, não é isso? Já que ele já esgotou o tempo lá dentro dessa fundação. Exatamente. Então, isso é discutido. Porque, assim, eu acho que solto ele não vai ser. Acho que não vão fazer isso de soltar o Champinha na rua. Pelo amor de Deus. Eu não sei o que vão fazer com ele ainda, mas ele não pode. Já esgotou o tempo dele ficar onde ele tá, entendeu? Tomara que a justiça seja feita. Inclusive, onde ele tá, ele já armou rebelião. Não, ele é um problema pra sociedade. Eu acho que ele tem que ser medicado, você receber o tratamento e ficar fora da sociedade. Agora, sobre o pai dela, o Ari Frendenbach, grande advogado, um grande nome do direito, né? Ele é hoje, além de advogado, um ativista dos direitos humanos. Ele falou que o Champinha já pagou pelos seus crimes, mas ele falou que não tem o que falar sobre o criminoso. Mas ele explica hoje que é um desafio, e eu imagino, seu Ari, pra você e pra toda a família, conviver com a morte da sua filha.
E hoje ele canalizou a dor dele pra política. Ele também é um ex-vereador, ele chegou a atuar como político em São Paulo, já foi candidato a deputado. E lutar pela punição devida pra quem tira a vida de pessoas, como foi o caso da filha dele. Que Deus o abençoe, continue mantendo ele firme e forte nesse propósito. Mas você sabe o que ele falou também? Na última entrevista dele, ele falou assim que a Liana, quando foi estuprada, ela falou pros criminosos que ela era virgem e pediu, pelo amor de Deus, pra não fazer aquilo com ela. E eles fizeram. E ele disse que se ela não morresse, ele falou, seu pai, mas se ela não morresse, ela não ia conseguir, ela ia se matar. Que ela não ia conseguir viver com o trauma que ela passou. Mas aí, enfim. Eu acho que imagino também como é seguir a vida depois de tudo isso que ela passou. Realmente, eles acabaram com a vida dela a partir do momento que eles tomaram aquelas atitudes de abusar dela. É muito triste relembrar e ao mesmo tempo é aqui um pedido para que a justiça continue mantendo esse champinha sem poder conviver com a sociedade, pelo amor de Deus, porque você é o primeiro. Se tiver qualquer possibilidade desse cara sair, vou usar assim, vou me manifestar nas redes sociais, vou pras ruas se for preciso, mas esse tipo de caso é um exemplo de que tem que ter punição, e não é porque ele tem problema mental, se é que... Não, ele é criminoso, ele é bandido.